Lê, no município de Mussum, no Vale do Taquari, foi uma das cidades mais atingidas pela enchente histórica do ano passado, inclusive com episódios também em 2023. Talvez a cidade gaúcha mais afetada por esse período de enchentes que tivemos aqui em nosso estado. Como forma de resposta, a Prefeitura, juntamente com o esforço feito, juntamente também com a comunidade, lançou um novo equipamento mais preciso de medição do rio Taquari, de elevação dessas águas que sempre assustam principalmente os moradores ali daquela região do Vale do Taquari. Para a gente entender melhor esse sistema, eu vou conversar com o prefeito de Mussum, Matheus Trojan. Prefeito, primeiramente, obrigado por nos atender. Bem-vindo novamente aqui no NT Sul. A gente contou a história, os episódios tristes de Mussum numa série que reproduzimos agora no mês de maio. E agora, boas notícias com a tecnologia a favor do munícipe de Mussum. Explica um pouco como vai funcionar esse sistema que é inovador aqui para o estado e também na região do Vale do Taquari. Bom, primeiramente agradecer o convite de participar aqui da programação. A gente entende que é muito importante também nós compartilharmos essa sequência de ações que os municípios estão tomando, especialmente o município de Mussum, depois de tudo que aconteceu nas nossas cidades, nas nossas regiões. Falando especificamente sobre esse novo sistema, a gente tem que destacar que um dos grandes desafios de toda a nossa região é justamente qualificar os sistemas de alerta e monitoramento. É um processo que não é simples, envolve estudos, envolve dados, mas que gradativamente a gente vai encontrando soluções, muitas delas baseadas na ciência ou então na tecnologia. E é o caso desse novo sistema que nós estamos implementando. Esse sistema que é composto por um sensor de precisão milimétrica, e também uma câmera 360 graus e mais uma sirene. Ele está instalado nesse momento na Ponte Brochado da Rocha, num ponto da ponte que já fica acima das cotas máximas de inundação que nós já tivemos registro, e que poderá, dessa forma, acompanhar a elevação do rio Taquari conforme ela vai acontecendo na nossa cidade. Por que esse sensor ele é importante? Primeiro, porque ele tem essa precisão milimétrica, então é uma tecnologia que está acima, inclusive, de outras ferramentas, outros sistemas similares. Segundo, porque ele está dando a alternativa da tecnologia sem a dependência das réguas físicas, que infelizmente é uma ferramenta precária, né? Uma ferramenta que não deve ter a exclusividade da sua utilidade, nós não podemos ser exclusivamente dependentes delas. E principalmente também porque dessa forma a gente consegue criar registros históricos e manter a comunicação com a população. Porque posteriormente, a ideia agora é, com essa consolidação do sistema, depois dos testes que estão sendo realizados, a gente conseguir compartilhar através de uma plataforma ou de um aplicativo essas informações com a população para que ela possa acessar diretamente e também gerar essa redundância de sirenes em vários pontos da cidade. Inclusive, essa comunicação com outros pontos de sirenes será feita através de internet Starlink e com sistemas de energia que não dependam das redes tradicionais de cabeamento da energia elétrica pública, justamente porque a gente sabe que nesses eventos extremos a gente fica sem esses elementos, né, tanto de internet quanto de energia elétrica. Então, são tudo acessórios, né? São tudo ferramentas atreladas ao bom uso da tecnologia e que darão melhores condições de comunicação e de informação nessa lógica do monitoramento e da prevenção dos eventos extremos. Prefeito, a gente sabe que um sensor ele não vai segurar as águas, né? Mas você acredita que esse equipamento, se já tivesse sido instalado aí na cidade de Mussum, ele conseguiria ao menos reduzir um pouco dos estragos e de toda a situação que marcou muito a história do município? Certamente a gente acredita que sim. A gente lembra que esses sistemas eles têm o intuito principal de preservar e salvar vidas, que às vezes decisões de minutos de sair ou não de determinado local já fazem toda a diferença para salvar alguma vida. Então, dentro dos eventos extremos que nós tivemos, se nós tivéssemos um sistema similar que pudesse
gradativamente ir informando a população e alertando, gerando o senso do risco, né, a absorção de que era um caso de risco extremo, nós muito provavelmente teríamos evitado talvez até algumas mortes. E por que que esse sistema ele é importante? Porque a comunicação propriamente dita e o momento em que ele será acionado é uma decisão da Defesa Civil. Então, nós, dentro do monitoramento, iremos observar em cada evento a necessidade de acioná-lo ou não. Essas cheias recentes que nós tivemos, elas não geraram uma situação de risco a ponto de acionar um sistema de alerta e comunicação como esse que nós estamos implementando. Agora, se nós formos pensar no evento lá de setembro de 2023, de maio de 2024, muitas horas antes do pico da cota máxima de inundação, nós já tínhamos a projeção de um evento extremo. Então, essa antecipação, ela poderia, nesses eventos extremos, ter evitado tamanhos prejuízos ou a exposição do risco de vida, como muitas pessoas tiveram, e infelizmente, lá em setembro de 2023, algumas vieram a falecer. Esse sistema, por exemplo, ele consegue medir a subida da água por hora e a projeção diante do volume de chuva que está caindo no local, ou ele ainda não chegou nesse patamar? É apenas um alerta e um sensor de como o rio vem subindo? Hoje nós temos um alerta e esse sensor que vai monitorando as elevações, né, o nível do Rio Taquari. Para nós conseguirmos ter essa projeção com precisão, aí nós temos que fazer sempre uma comunicação integrada da Defesa Civil Regional e estadual. Principalmente porque quando a gente fala da bacia Taquariantas aqui, a nossa bacia hidrográfica, é uma bacia, é uma região muito complexa, composta por muitos arroios, por muitos afluentes, por muitos rios, que vão formando, então, o rio Taquari quando ele chega nas nossas cidades. Então, para a gente ter essa eficácia de precisão de dados, de previsão, nós precisamos sempre ter muitas informações acima da cidade de Mussum. Então, é esse o nosso desafio. Essas informações a montante, como se diz, hoje a gente ainda não tem com maior precisão e a gente espera que agora esses novos investimentos da Defesa Civil Estadual nos permitam ter também maiores precisões nas informações para ter antecipação e maior qualidade da informação que a gente passa para a população. Esse sistema também vai ser instalado em algum outro município aí da região? Tem algo previsto? Tem essa possibilidade também. Agora, até trabalhando também com os responsáveis por essa tecnologia, nós avançamos no sentido de compartilhar isso com outros municípios e sabemos que isso já está sendo ofertado e apresentado também em outros locais. E por que que isso se torna tão importante? Porque é a integração que vai dar maior qualidade a nível de precisão e de compartilhamento de informações. As informações aqui de Mussum, elas são muito relevantes para cidades como Arroio do Meio, Estrela, Lajeado, enfim, as regiões mais baixas aqui da bacia. E as informações que vêm de cima, que vêm lá das usinas, do Rio das Antas, toda essa estrutura do Rio Carreiro também, acabam sendo muito importantes para nós aqui no município de Mussum. Então, é essa soma, né, de informações que nos dá melhores condições e ao próprio governo do estado para que se possa sempre qualificar e aprimorar a informação e a precisão naquilo que é informado e previsto. Ok. Prefeito, qual o custo desse equipamento e se ele já foi utilizado, por exemplo, em outro país, em outra cidade que passou por uma situação semelhante? É um equipamento que está chegando de maneira inédita no Brasil, né? É o primeiro equipamento que chega ao território brasileiro e, como eu disse antes, ainda está em fase de testes, mas a gente tem uma estimativa do investimento total, não somente para a instalação desse equipamento, mas todo o sistema de comunicação integrada e de sirenes para alerta e monitoramento em toda a cidade de Mussum, nós estimamos um investimento aproximado em R$ 120 mil. Porque a gente lembra que a gente não adquire somente o material e nem somente o equipamento. A gente adquire também a tecnologia e o sistema que vai nos dar essa condição de informação precisa dentro desse sistema de monitoramento. Ok, prefeito, para a gente encerrar, os passos nessa reconstrução de Mussum, como andam depois de um ano e meio, depois das duas tragédias ali de 2023 e 2024? Nós estamos num processo de reconstrução intenso, né?
já com algumas etapas bastante avançadas, algumas casas definitivas que já foram entregues, outras que estão em vias ali de serem finalizadas e disponibilizadas para a população, e alguns outros loteamentos ainda em construção e planejamento. Também a parte do incentivo às empresas, algumas empresas já receberam terrenos fora da área de inundação, permitindo que gradativamente elas possam migrar e também reduzir esse impacto, não só econômico, mas logístico também nos momentos de crises extremas. A própria questão da adequação das estruturas que permaneceram, os prédios públicos, as estruturas reformadas, mas reformadas de maneira mais resiliente, para que possam ser mais fortes perante eventos como o que tivemos recentemente. A própria questão da ponte Brochado da Rocha, que foi reconstruída, uma obra de mais de 10 milhões de reais, extremamente complexa, desafiadora a todos nós e que foi entregue agora no início do mês de março. Então, é um processo que, dentro dessa lógica da expansão urbanística do município, nós estamos também finalizando mais uma vez uma atualização do nosso plano de contingência e também um novo plano diretor que poderá dar as diretrizes de crescimento e de expansão urbanística do município e além de trabalhar muito firmemente nessa questão da proibição e da reocupação com diferentes estruturas de áreas de alto risco, né? Áreas que foram destruídas, condenadas ou que passaram a ser consideradas de risco extremo por conta dos eventos recentes de inundação. Ok, prefeito. Obrigado por nos atender, repassar essa informação importante, a tecnologia ajudando os municípios gaúchos que passaram por momentos complicados em 2023, 2024 e Mussum talvez seja o principal exemplo. Uma boa semana para o senhor. Obrigado, a gente fica sempre à disposição também para esclarecimentos. Forte abraço. Ok, Lena, conversei então com o prefeito de Mussum, Matheus Trojan, falando melhor sobre esse equipamento inédito aqui no Rio Grande do Sul, esse sensor que vai possibilitar com uma extrema precisão a medição do rio Taquari e de todas as movimentações que acontecem, principalmente das águas ali no entorno do município de Mussum, o prefeito compartilhando com a gente essa novidade aqui no estado do Rio Grande do Sul e tomara que isso se propague para todo o estado.